do Guerrinha, aqui pela Rádio Gaúcha. Eu vou lembrando KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais, né? Ficou interessado? Acesse KTO.com. O meu entrevistado desse sábado, nem é entrevistado, vamos bater um papo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É um cara jovem, eclético, bons pensamentos, é chefe, mas nem parece que é chefe, porque não é de gritar, ele é de olhar, e no olhar a gente já conhece ele bem. E é um cara que se deu muito bem na vida e vai se dar bem melhor ainda porque tem muita qualidade. Eu estou me referindo ao Thiago Cirqueira, gerente executivo de esportes da RBS. Thiago, que prazer, rapaz, te receber aqui. Ô Guerra, Né? tu me deixa até meio emocionado aí com essa descrição e te agradeço já de cara, assim, pelas palavras, de verdade. Não, mas eu tô sendo sincero, eu não sou de jogar confete. Se eu acho que não é, eu fico quieto. Se eu acho que é, eu tenho que falar que é. Tudo bem, Thiago? Me diz uma coisa, como é que tu caiu nessa malha fina do jornalismo aí, cara? Tu não tentou ser médico, não tentou ser engenheiro, não tentou nada. Tu gostava era de jornal mesmo? Gostava de fazer jornalismo? Primeiro, boa tarde para os ouvintes do Paredão, os ouvintes do Guerra, os ouvintes da Gaúcha. Vou te confessar que desde 2012 que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, várias as vezes que no sábado à tarde ali ouço o Paredão e nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto aqui de conseguir bater esse papo, fazer essa conversa contigo. Eu te digo de coração, assim, que é uma honra estar aqui. E para contar um pouco sobre o jornalismo na minha vida, Guerra, é complicado te dizer assim. Eu, sinceramente, poderia ser advogado, talvez poderia ser mais, enfim, feliz, mas acho que é das escolhas, das bifurcações que a vida nos dá, né? O jornalismo está presente na minha vida desde muito, muito cedo, assim. A minha família, ela tem um prazer, um gosto da leitura, do jornal. A gente morou uma época em São Paulo e tinha uma disputa muito grande por quem ficava com o ilustrado nos cadernos da Folha, quem pegava o primeiro caderno de esportes, que isso acontece muito porque o formato standard do jornal lá era encadernado, né? Então a gente tinha essa possibilidade, diferentemente do que em alguns momentos aconteceu aqui com a Zero. Então, assim, a gente tinha essa disputa. E isso sempre me chamou muita atenção, o gosto pelo esporte. Eu lembro muito, talvez uma das primeiras memórias que eu tenho, é de para a Olimpíada de 1992, a Folha de São Paulo fez um encarte com o calendário dos jogos. E aquilo marcou muito a minha vida, me colocou muito próximo ao jornalismo e ao entendimento que eu tinha de que fazer jornalismo esportivo poderia me colocar próximo do esporte. E, Guerra, vou te contar assim, como eu sempre fui muito ruim em várias práticas de esporte que eu tentei na minha vida, futebol, então, nem para comentarista eu sirvo. Eu acabei caindo nessa frente de fazer gestão, fazer planejamento, mas de alguma forma me manter próximo ao jornalismo esportivo, que é um prazer poder trabalhar com vocês, enfim, e contar as histórias que a gente leva aí para a Rádio Gaúcha, RBS TV e outras plataformas mais. Mas quando pequeno, tu era aquele cara que enchia o saco em casa, dizia, eu quero ir ao estádio, quero ver futebol, e ali tu começou a pegar paixão pela coisa, e não só pelo futebol? Sim. Eu lembro que logo que eu cheguei em Belo Horizonte, depois de ter uma passagem rápida em Goiânia e o estado de São Paulo ali, 1994 mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir ao Mineirão, um tio me levou. Na época estávamos morando em Belo Horizonte apenas eu e a minha mãe, minha irmã, outra única irmã que eu tenho na barriga da minha mãe, e o meu pai terminando o doutorado em Campinas. E eu tive a oportunidade de logo na primeira vez ir no Mineirão num Atlético e Cruzeiro. O jogo terminou 1-1, o Atlético tinha um ponta esquerda, Leandro, camisa 11, que batia escanteios, tentava gol olímpico quase sempre. Se não me engano, o gol foi dele, não me lembro se foi um gol olímpico, mas o gol foi dele, e foi um gol de empate. O primeiro gol foi o gol do Cruzeiro e eu estava exatamente na arquibancada do lado azul celeste, porque o meu tio, a família toda torcedora do Cruzeiro. Naquela época eu não tinha ainda me definido como atleticano, talvez assim, e no momento em que o Cruzeiro fez o gol, a torcida do Atlético começou a cantar, acender sinalizador, levantar bandeirão, uma confusão, e eu falei com o meu tio, por que a gente não tá lá do outro lado? Ele me segurou, sentou e falou, tu fica quieto.
só fica quieto. E aí, desde então, eu entendi o que era estar no estádio e eu sempre quis estar no meio daquela confusão que torcidas como de Grêmio, de Inter, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas fazem muito belamente aqui no estado. E aquilo pra mim, assim, é viver o futebol às vezes, Guerra. Eu prefiro a torcida, a confusão da arquibancada, o pré e o pós-jogo, do que necessariamente os 90 minutos de bola rolando. Pela relação de amizade, pela relação de proximidade que tem com as pessoas. Então tenho grandes amigos, inclusive, que conheci nas arquibancadas do Mineirão anterior ali, o Mineirão do Cimento, na Série B do Atlético Mineiro. Enfim. Sim. Uhum. É assim que a gente se constrói, né? O caráter vai sendo formado nesses momentos. Pois é, e como é que tu veio parar em Porto Alegre? Te falaram, diz, Porto Alegre no verão faz um calorzinho lá, tal. Ah, eu gosto do calor. No inverno um friozinho. Então vamos embora, vamos pra lá, vamos conhecer aquilo lá. Na verdade, eu vim para Porto Alegre e não é mentira, única e exclusivamente para trabalhar na RBS. Eu nunca tinha passado, assim, perto do Rio Grande do Sul na minha vida. E me formei na UFMG em Comunicação Social no segundo semestre de 2011 e estava na labuta na rádio em Belo Horizonte de tentar o primeiro contrato CLT, de tentar uma questão mais fixa, né, digamos assim, logo depois de estar formado. Mas ao mesmo tempo dando uma olhada em concursos de trainee mais voltados para o jornalismo, que o Estadão tem, por exemplo, os Focas, a Folha tem treinamento, a Abril também tinha na época. E um amigo me mandou um e-mail no começo de 2012 dizendo, dá uma olhada aqui, olha, o Grupo RBS tá abrindo um projeto de trainee. E eu, sinceramente, na época, e até abri isso durante a seleção de forma um pouco arriscada, não sabia se era necessariamente focado em jornalismo ou, como no caso, mais direcionado para gestão. Acabei me inscrevendo e 10 etapas depois, um processo longo, muito criterioso, e não estou aqui também tentando valorizar, mas até pelos profissionais que entraram, fico muito feliz de fazer parte deles. Vim parar aqui no Rio Grande do Sul. A minha primeira vez em Porto Alegre foi para uma entrevista. E desde então, ali mais ou menos por maio de 2012, eu vim para cá, me mudei de vez no dia 16 de julho de 2012, e estou aqui há 9 anos e meio fazendo confusão e literalmente enchendo muito o saco de vocês. E a escalada dentro da RBS, como é que, passo a passo, como é que a coisa foi acontecendo? O Guerra, recentemente eu tive uma oportunidade também de dar uma entrevista para o pessoal da Coletiva.net, para um perfil que, enfim, ficou bem feito pela Kiane Sutelo, repórter. E a Kiane conseguiu me ajudar muito com a escrita dela, facilitou a minha vida. E ela me perguntou também uma questão parecida com essa, tá? E eu acho que até o termo que tu usa ele é interessante, porque quando se olha gerente executivo, se olha para o cargo, se olha para o nome, se pensa 1 milhão de coisas, né? Do salário, das facilidades e tudo mais. Mas para mim aqui, a minha busca, a minha construção dentro da RBS, ela tem dois olhares muito claros, assim. Um que é a construção de pontes. No começo aqui da conversa tu falou, o Thiago é muito de olhar. Eu tento ao máximo conversar, Guerra. Para mim a lógica é essa, assim, se a gente construir, se a gente for parceiro, se a gente entender que a gente tem um objetivo comum, é assim que eu tento fazer a minha vida, sabe? E no segundo nível, a lógica de ser coletivo, de levar a discussão, de tentar ouvir. E aí, para mim, é o grande mérito da minha trajetória aqui, que eu devo muito à RBS e a quem faz comigo. E aí eu coloco o Fanny, que está aqui nos gravando, né? Coloco o pessoal da técnica, o pessoal que está nas redações, enfim, não vou ficar listando e citando pessoas aqui, mas tem a lógica de aprendizado e da contribuição que se dá. Se a gente for parar para pensar, todos os grandes projetos que eu tive a oportunidade de estar, Copa do Mundo no Brasil, a Olimpíada no Rio, a Copa de 2018, o Mundial de 2017, as Olimpíadas de Tóquio agora, todos eles eu tive imensos parceiros que engrandeceram o projeto junto, que eu consegui aprender com eles. E aí o que a RBS me ensinou a ouvir? Eu sempre lembro disso, assim, logo que eu entrei aqui, um dos gestores me dizendo que eu precisava me divertir. O nome dele é Antônio Tigre. E ele sempre me falou, te diverte. É isso mesmo. Te diverte. Eu acho que isso eu peguei pra mim, o Lucianinho até brinca, a filosofia do Thiago Cirqueira, e não é minha, quem me falou foi o Tigre.
vamos nos divertir, sabe? Eu brinquei com as pessoas assim, ó, estou convidando todo mundo para se divertir conosco no Gauchão Raiz, que começa agora dia 26. A gente precisa dessa leveza, a gente precisa ouvir um aos outros, a gente precisa estar mais próximo. E eu comecei a entender isso. Acho que o fato de não estar mais próximo da família, a gente também vai ficando mais emotivo, a gente abaixa um pouco a guarda, a juventude vai passando, a gente passa a olhar o mundo de um outro jeito, tenta se encontrar no mundo de uma maneira mais clara e também vai percebendo como que a gente pode, né, deixar um pouquinho para esse mundo que a gente gosta tanto. E se divertindo, gravando aqui o Paredão contigo, por exemplo, é um momento super legal para mim. É que a gente vai levando as coisas, elas vão ficando mais fáceis. Ouvindo Sala, que pra mim é um dos grandes momentos do dia, tu com o Pedro e a gurizada toda, sabe assim, isso traz leveza, traz oportunidade de a gente criar, de a gente transformar os nossos conteúdos, de a gente fazer relação comercial, de a gente gerar receita, de a gente engrandecer o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Tudo isso porque a gente olha pro lado, constrói ponte, pensa em parceria, pensa em ser mais forte juntos e no fim a gente se diverte. Acho que é assim que a gente cresce, sabe, Guerra? E a minha trajetória no Grupo RBS, ela vem por isso. Desde o início lá na Rádio Gaúcha, depois que eu passei o primeiro ano de trainee, trabalhando com vocês na digitalização do processo da jornada, até passando pela RBS TV, com a gestão do César, que é, enfim, um grandíssimo parceiro que eu tive e tenho até hoje, junto com o Tigre, a Alice Urbim, a Andiara Peterle, enfim, que é uma grande mentora assim, da vida e de transformações que eu tive na minha cabeça em relação a negócio. Tudo isso eu tenho alguém do lado, sabe? Eu tenho os gestores que fazem o esporte comigo hoje. Pô, a imensa parceria do Carlos Atituri, que era editor-chefe de Zero Hora e agora está conosco no Esporte da Gaúcha, de GZH, de DG, de Zero Hora. O que a gente tem no esporte da RBS TV, com o Marcelo Cabral, editor-chefe do GE, o Rafael Dreyer, o Márcio Luiz, o Felipe Bortolanza, o Léo Acosta, a Vanessinha que está em casa com a Marina, todos esses são oportunidades de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento para mim. E aí eu construí o que tu chamou de escalada, mas que na verdade eu posso até brincar que é uma passeata, porque eu tenho tanta gente junto e a gente tem um objetivo comum, talvez claro, de se divertir, que fica mais fácil. E comandar rádio e televisão para ti é a mesma coisa ou precisa ser diferente? Precisa ser diferente, Guerra, assim, é fundamental que seja. A começar que quem faz são pessoas diferentes. E quando se ouve, ainda que pode ter alguma similaridade, o público fiel também tem uma expectativa diferente daquele produto. E é assim que a gente pensa estratégia de produto, estratégia de conteúdo no esporte. Quando se produz algo, as torneiras em que elas vão ser distribuídas são várias. E para cada torneira tem uma especificidade. A gente pode ser mais básico e dizer que a TV tem a imagem e o rádio teria só o áudio, mas ninguém tem ideia, e tu é um cara satisfatoriamente do rádio, com uma capacidade imensa, tu sabe a complexidade que é fazer isso. Que é ser companhia das pessoas, que é com a tonalidade da tua voz entregar a complexidade de uma história. Com o que vocês fazem numa jornada esportiva, o que vocês fazem no Sala, aqui no Paredão, sendo a companhia na tarde de sábado, ou enfim, em outros horários, quando as pessoas ouvem talvez no digital. É muito complexo pensar a funcionalidade de cada uma das plataformas e como que o receptor, né, vai consumir aquilo. Porque a gente, enquanto emissor, se a gente ficar no nosso berço esplêndido achando que é só colocar para o mundo e aí a pessoa que se vire, a gente não vai traçar exatamente aquela parceria que eu te falei, porque a gente precisa de um parceiro. Tu falou da KTO no começo do programa, e é muito bom para ti ter a KTO aqui, da mesma forma que é muito bom para a KTO estar aqui e tu entregando esse produto da forma correta. Então gerir TV e rádio é muito diferente, ainda mais colocar o jornal dentro, o digital e o que mais vier. Hoje o pensamento que a gente tem é: vamos produzir conteúdo que faça sentido para a vida das pessoas, que nos permita viver, que nos permita emocionar, surpreender, transformar, apaixonar quem nos consome. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar de cada uma das plataformas, como que as pessoas consomem, quando elas consomem, para potencializar isso. Então, TV e rádio, para mim, são sempre complementares. Nada mais moderno do que o ouvido na Gaúcha e o olho na RBS TV. Mas tem uma coisa que quem está nos ouvindo deve estar curioso para saber. O gestor lida com um montão de gente, um diferente do outro. Isso é como um vestiário de futebol. Sim. Tá? Como é que ele
ele tem que agir, ele tem que ser paizão, tem uma hora que ele tem que chamar no particular e senta aqui, vamos tomar um café, olha, essa rua aí não tem saída, cara, essa aí vamos bater no muro, entendeu? Como é que tu te prepara para isso, ou isso já é um dom natural que tu tem? Eu acredito em dom, mas eu acho que, não sei se é o meu caso, sinceramente, mas acredito muito, Guerra, que a gente tem que saber os nossos limites e também assumir os nossos erros, né? Gestor, para mim, é um facilitador, em grande medida. Eu tenho que tornar a tua vida mais fácil, ela mais prazerosa. A tua qualidade de vida no trabalho tem que fazer valer a pena. Não é só o dia 5, né? Que, como tu gosta de brincar muito, o Toigo nos paga. Não é só isso. Isso daqui tem que ser agradável para ti. E o papel do gestor é exatamente esse, tornar esse espaço confortável, tornar esse espaço, obviamente, positivo para a empresa, né, dentro do que a empresa tem de desejos e, enfim, objetivos estratégicos e, obviamente, pensando na sustentabilidade desse negócio, mas também muito confortável para quem faz a empresa diariamente. A empresa é um CNPJ, mas tem vários CPFs aqui, e saber lidar com esse CPF, saber lidar com cada uma dessas pessoas é fundamental. E o maior aprendizado disso, Guerra, é a vivência diária. Obviamente, leituras, assistir a muitos vídeos, entrar em contato, conversar com outros gestores, entender o tamanho da tua experiência versus o tamanho imenso de várias outras experiências que tem, trocar informações. A melhor forma que tem é essa, mas no contato 1 para 1 é saber ouvir, é saber entender qual que é o modus operandi do Adroaldo Guerra Filho, qual que é o modus operandi do outro, da outra pessoa que faz parte da equipe, e assim a gente ir tentando se adequar e ter empatia um com o outro. Tu, enquanto parte da empresa, ter empatia com o teu gestor, e o gestor ter empatia contigo, que é a pessoa que ele faz a gestão. Se isso acontecer, fica muito mais fácil. Se a gente se ouvir, fica ainda mais fácil. E criar o ambiente para que isso aconteça é fundamental. É muito difícil? É muito difícil. Ainda mais num mundo em que a gente tem tantos ofensores, né, que estão fora das paredes da empresa, que acabam trazendo uma série de complicações. Hoje a gente enfrenta, né, o coronavírus. A gente está de máscara conversando. É necessário estar de máscara. E a gente precisa, inclusive, aprender a fazer gestão com essa máscara em que a gente não consegue necessariamente ver a expressão total de quem que a gente está conversando. A gente está fazendo entrevistas e conversas e alinhamentos por vídeo. Então, como é que a gente avança nisso? Ouvindo, né? Sendo empático, entendendo qual que é o limite da situação daquela pessoa que está do outro lado. E acho que é assim que a gente vai, não só fazendo gestão. Tu falou de vestiário, né? Mas na vida toda, né? Quantas pessoas... O cara faz gestão do relacionamento dele, né? Casamento, namoro, a amizade. Tudo é uma grande gestão. Porque no fundo a gente está tentando entender o que é o ganha-ganha de uma relação. Bom, chegamos ao final do Paredão do Guerrinha do primeiro tempo, né? Tem mais ainda, um tempinho pra gente conversar com o Thiago Cerqueira. Nós só vamos trocar o fardamento, tomar uma aguinha, já voltamos aí. O papo tá muito legal. Espera aí que eu já volto. Trajetória até chegar no Rio Grande do Sul, na RBS, né, assumir um cargo importante, um cargo que todo gaúcho, né, olha, pergunta quem é o Thiago Cerqueiro, quem é o Cláudio Toigo, esses caras não aparecem quase. E eu vou te fazer uma pergunta, porque quem está nos ouvindo, Thiago, está ouvindo a tua voz, vem cá, esse cara nunca tentou a latinha? Olha, Guerra, é assim, eu cheguei a trabalhar quando ainda estudante na universidade e como estagiário em uma rádio universitária, a Rádio FMG, e foi enfim, 3, 4 anos em que eu fiquei na universidade, eu estava sempre na rádio. Eu cheguei a passar em outras emissoras em Belo Horizonte, assim, tentei, eu fiz teste para narração, eu imaginava quando eu formei que eu seria um repórter, como se chama aqui no Rio Grande do Sul, até de goleira e tal. Mas chegou num momento em que a vida se apresentou de outra forma para mim. E durante um tempo, inclusive, eu cheguei a gravar muitos spots em Belo Horizonte.
Até quando eu cheguei aqui na Rádio Gaúcha, o Domingos Martins brincava comigo que o meu sotaque não me permitiria gravar spots aqui no Rio Grande do Sul, e tá certo, porque a comunicação ela tem que ser identificada, né? A pessoa tem que ouvir e entender. Tem essa questão técnica importante. E em Minas até, assim, eu cheguei a gravar spots de motel, spots de lojas de varejo, spots dos mais variados, porque as pessoas achavam que a minha voz ela era adequada para o produto delas. Ganhei algum dinheiro com isso, Guerra. Me diverti na juventude com essa voz e a latinha de alguma forma, mas chegou um momento em que esse trainee da RBS, ali em 2012, focado em gestão, se apresentou, e o desafio era tão interessante, a capacidade de aprendizado era enorme, eu pulei de ponta e estou aqui até hoje, nadando junto com vocês. Ô Thiago, como é que é a tua vida? Cuidando de rádio, jornal e TV. Sobra pouco tempo. A família não está aqui, está em Belo Horizonte, daqui a pouco tem que dar uma saída. Exato. Tu encontra tempo para daqui a pouco, mesmo não estando de férias, desligar? Ou tu tá sempre na alta voltagem, tá sempre, o que tá acontecendo, eu preciso, entendeu? Como é que é? Sim. Guerra, tem uma questão assim, se tu falasse, esses dias eu até estava em Belo Horizonte no fim do ano e encontrei com uma das minhas grandes amigas na vida, e ela celebrou comigo o fato de eu ter a oportunidade de viver a Olimpíada em Tóquio. Que, enfim, foram poucas pessoas que conseguiram fazer isso, e ela celebrou isso comigo, que me deixa muito satisfeito, obviamente. E aí ela me falou assim, se tu pudesse falar para aquele menino que entrou lá na universidade, que chegaria aqui, o que tu diria? E por que ela me fala isso, Guerra? Porque eu sou completamente apaixonado com a vivência do esporte, com a produção de conteúdo, com as histórias, com os jogos. A gente assiste os jogos da Copinha, né? A gente se atém àquilo e se dedica a assistir, mas muito mais do que isso, assim, no tipo de conteúdo que a gente produz, que é de impacto, que é de geração de identidade, que é de pertencimento, ele tem um valor emocional que isso me prende muito. E aí tu me fala, tá, e aí, a tua vida? A minha vida, ela tá acontecendo num processo em que eu entendo comigo mesmo que a minha dedicação ao meu trabalho, ela me permite ter oportunidades, desenvolvimentos que também vão ser benéficos para a minha vida. E eu tento fazer essa conjunção. Paradoxalmente, esse momento da pandemia, em que esse segundo semestre, pelo menos de 2021, em que a gente, enfim, conseguiu ter mais permissões para ir e vir, e o fato do virtual ser mais aceito profissionalmente, né, o teletrabalho, home office, eu consegui ir a Belo Horizonte mais vezes, então tive a oportunidade de visitar minha família sem deixar de realizar as entregas e tocar os projetos aqui na RBS, acompanhar vocês. Isso tem me ajudado, acho que essa organização é importante, mas eu não vou te mentir, assim, inclusive meus pais, alguns amigos brincam muito comigo, 24/7 eu estou tentando ouvir a Rádio Gaúcha, assistir a RBS TV, ver o que está sendo publicado em GZH, mesma coisa com o GRS. Eu tenho muito prazer em relação a isso, e eu acho que eu vim para um estado que felizmente vive o esporte, vive o futebol de um jeito tão visceral, que inclusive me ajuda. Porque se tu vai num churrasco, tu vai discutir Grêmio e Inter. Se tu vai na padaria, tu vai falar sobre Grêmio e Inter. Se tu vai entrar no Uber, tu vai falar. Eu brinco que desde que eu cheguei aqui me impressionou, Guerra, que antes mesmo do sujeito nascer aqui no Rio Grande do Sul, ele já tem uma cor. É azul ou vermelho. Obviamente que vai ter o grená, que vai ter o verde do Juventude, que vai ter o rubro-negro do Brasil, que vai ter o alvo cerúleo, é óbvio que vai. Mas é isso, independentemente, antes do cara nascer, antes dele ter nome, antes dele ser registrado, ele já tem um time no Rio Grande do Sul. E isso mostra o quão visceral, o quão na essência do Rio Grande do Sul está o futebol. Por isso, inclusive, a gente fala de gauchão raiz, porque a origem está nos campos, nos gramados do Rio Grande do Sul. E isso ajuda a minha vida, o meu gosto pessoal. Eu tento me organizar, mas viver o esporte, viver enfim, o que a gente produz, para mim é tão fundamental que eu vou tentando empilhar os pratinhos assim e não deixar nada cair. Eu estava lendo aqui o teu perfil na coletiva, maravilhoso ficou. Que legal. E diz ali que
Até na hora do banho tu tem caixa de som no banheiro para ouvir tudo. Mas olha só que paixão por essa coisa, que legal, cara. Não, eu ouço muita música, tá? Eu brinco que eu gosto de uma trilha sonora pra vida, tá? Acho que o Júlio First fala algo parecido com isso, inclusive, eu acho sensacional. Mas, por exemplo, várias são as vezes, e peço desculpas assim mas que eu tô me organizando pra sair, ou que eu tô tomando um banho, que eu tô ouvindo Macedo de manhã, que eu tô ouvindo a Andressa e a Rosane, né? É rotineiro pra mim isso. Hoje eu fiquei em casa de manhã e me organizei antes de vir pra cá e tava ouvindo vocês no sala, entendeu? Olha só. O Gabardo, né, tava participando ali também. Então, assim, isso faz parte da minha vida e eu, sinceramente, trato de forma bem natural porque me diverte, me faz bem, sabe? E também tem uma questão de estar informado sobre o que está acontecendo vai facilitar o trabalho de vocês. Eu volto lá ao que eu te falei, um gestor ser um facilitador. Porque a gente discute muito, né? Eu tenho uma abertura para conversar com vocês, então sempre tem uma sugestão, sempre tem uma dúvida e eu preciso também saber o que está acontecendo. Então, no fim, a roda vai girando, a cadeia de valor vai se construindo e as coisas se encaixam. Me diz uma coisa, Thiago, a rede social te tira do sério de vez em quando? Ou tu é daquele cara que lê, pensa e eu vou tomar atitude ou eu não vou tomar atitude? Eu acho que a gente tem cuidados, tá, Guerra? E como eu te falei lá no começo, assim, a gente tem acertos, a gente tem erros, até no processo de gestão, em que a gente utiliza isso para aprender. Há pouco até eu estava fazendo uma conversa com algumas pessoas sobre essa questão de redes sociais e como a compreensão do que nós jornalistas produzimos, ela é levada para a rede social das formas mais deturpadas e, enfim, difíceis mesmo de a gente deglutir, né? Então, nós jornalistas profissionais, que temos critérios, né, que nos dedicamos à produção de conteúdo e distribuição de informação de forma profissional, a gente tem que ter dimensão da responsabilidade do que a gente faz, da forma com a qual a gente vai tratar informações, das análises que a gente vai fazer e como a gente vai se embasar para fazê-las. Porque a partir do momento em que a gente faz uso da latinha, do microfone, das telas das TVs, dos celulares e tudo mais para distribuir essa informação, ela vai ser compreendida de um jeito que a gente não domina. E a partir dessa compreensão, o uso dela vai ser devido ou indevido de uma forma que a gente não controla mais. Talvez já tenha se controlado. E talvez a grande beleza do mundo atual seja essa, inclusive. E quando se cai numa rede social, a multiplicação, a exponencialização de interpretações, compreensões e pontas de contato leva a informação para lugares que talvez não façam muito sentido. Para mim, Guerra, as redes sociais, elas salvaram talvez a sanidade do mundo durante a pandemia. Elas nos possibilitaram estar próximos como a gente não conseguia. Só que nesse momento do mundo, elas também nos tiram o direito do toque, né? Se a gente perdeu o direito de se tocar ao longo da pandemia, de estar próximo, de estar mais colado um ao outro, a rede social às vezes acaba fazendo muito isso, ela nos suga. Tem muitas pessoas que estão um do lado do outro e não estão se falando porque estão olhando stories, estão perdendo a vida passar. Então ela tem uma discussão muito grande, filosófica, antropológica, sociológica, mas hoje para o conteúdo, para a produção de conteúdo, uma informação que cai na rede social, eu sempre digo assim, a gente tem que verificar quem está falando, de onde é a pessoa, qual é a intenção daquilo. E a partir dali, a gente tirar algumas conclusões. Eu acho que ela vem para complementar o nosso fazer e a gente tem muito a aprender com as relações que ela cria, as possibilidades e o dinamismo. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ter critérios. Carlos Ettiuri fala muito isso e isso é importante. Critérios. Porque muitas vezes a gente apanha e a gente não sabe nem de quem está apanhando, né? Exatamente. E aí, isso, eu sou aquele cara, Thiago, que eu respondo todos os e-mails, desde que não haja ofensa. Olha, o cara discordou de ti, pô, que legal, de repente ele até me deu uma ideia, maravilha, né? Agora não, o cara manda na abertura do e-mail, já me chama de tudo. Não, aí deixa quieto, não vamos falar, vamos... Respeito, né, Guilherme? Exato, assim como eu tenho, né? Bom, exatamente. Thiago, vamos pro campo agora. Vamos nessa. Como é que tu tá vendo o Atlético? Tu tá gostando dessa
dessa situação do Atlético trazer um técnico estrangeiro, tu que sofreu tanto tempo, passou tanto tempo sem ganhar nada, né? Sem ganhar um título, exatamente. E agora foi um ano quase de luxo. Poderia ter sido campeão da Libertadores se não fosse o pênalti do Hulk, hein? Exatamente. Assim, é um ano que eu nem sei o que fazer, tá? As pessoas me falavam, tá, tu vai ser campeão, e aí? Eu não sei. Quando eu for, eu acho que eu vou reagir, porque eu não sei o que é ser campeão brasileiro, né? Eu não vivi, não estava em 1971. E é tão louco, eu vou te confessar uma questão, eu fui a Belo Horizonte pro jogo entre Atlético e Bragantino da entrega da taça, porque eu não podia deixar de ver aquilo acontecendo, entendeu? Claro. Saí daqui num dia, voltei no outro, e porque eu precisava ver junto com meu pai, que viu 71, junto com minha mãe e minha irmã, e pessoalmente, assim, foi um momento grandioso. E aí a gente brinca entre os atleticanos, Guerra, que a gente não tem nenhum dia de descanso. Porque o time foi campeão, passaram alguns dias e o Cuca anunciou que queria sair. E a gente tinha uma perspectiva para esse ano interessante, né? Obviamente, um campeonato, outro e tal, de pensar que pudesse ser campeão. Só que eu vou te falar, Guerra, que até os anos que eu tô aqui, a relação que a gente acaba desenvolvendo com os próprios times gaúchos, as oportunidades que a gente tem a partir disso, enfim, eu acabei também me distanciando um pouco. E eu acabo vivendo muito mais o sentimento, a emoção dos meus familiares, a felicidade que eles estão sentindo, assim. E isso, de certa forma, me ajuda, né? E até profissionalmente é importante, obviamente, falando dessa forma. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, 2015, logo quando eu assumi o esporte da RBS TV, o Inter tinha desclassificado o Atlético na Libertadores e a gente tinha a oportunidade de fazer uma cobertura de um título da Libertadores do Inter. Acabou não se confirmando, infelizmente, mas felizmente, alguns anos depois, o Grêmio foi campeão em cima do Atlético, com um jogo 3-1 no Mineirão na Copa do Brasil. Então, assim, hoje... Meu pai brinca muito comigo quando tem esses jogos entre Grêmio e Inter e Atlético, enfim, clubes gaúchos contra o Atlético. Ele fala, tá, e agora? De que lado que tu tá? E eu falo, olha, se eu tiver uma oportunidade profissional interessante, eu tô do lado do time gaúcho. E sempre é assim. Então eu acabo me relacionando muito. Agora, sobre o Mohamed aí que chegou, o treinador que chegou agora, sim. A brincadeira que a torcida eu ouvi fazer quem é que precisa de Jesus se a gente tem Maomé, né? E o torcedor atleticano é sempre uma brincadeira atrás da outra, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar a ser campeão, né? Quem sabe só daqui a 50 anos, então a gente vai tentando levar na leveza. Mas eu vou dizer uma coisa que a gente até conversou anteriormente rapidinho, assim, o Atlético ele tinha que colocar alguém ali que não atrapalhasse. Isso. Só isso, sabe? Deixa os caras ali. E eles vão se escalar, a gente já sabe como é que vai jogar. Vai vir o natural, entendeu? O trânsito tá fluindo, não precisa botar cone no meio da rua. Não precisa. Não precisa. Espero que não seja. E aí eu vou te dizer que não tenho profundo conhecimento de como é o trabalho do treinador que está vindo. Eu, às vezes, tenho um pouco de dúvida com essa tara absurda que existe com treinadores estrangeiros no futebol brasileiro hoje em dia. Ao mesmo tempo, entendo que a gente tem que sim formar os treinadores brasileiros de um jeito que eles sejam mais competitivos, inclusive tenham efetividade em mercados externos. Então a gente está num momento de transição, de transformação muito grande no Brasil. Até esses dias eu perguntei para o Potter quem seriam 5 técnicos possíveis que poderiam assumir a posição do Cuca hoje no Brasil. A gente tem alguma dificuldade em função dessa transição. Vamos deixar o cara trabalhar. E se ele trouxer algum tipo de felicidade para o meu pai, o meu avô, que eu os vi muito felizes, a minha irmã chorando, a minha mãe muito feliz, eu vou ficar feliz por eles. Agora eu estou realmente preocupado com o que os nossos treinadores do Rio Grande do Sul vão fazer pelos nossos times e como a gente vai voltar a frequentar os grandes espaços do cenário do futebol mundial, né? Por que não? Thiago, antes de nós encaminharmos o encerramento, Thiago, agora vem aquela pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Aliás, são 2 perguntas. O que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Na minha vida pessoal, Guerra, eu tenho muita vontade de passar um tempo mais longo fora do Brasil. De morar mesmo, entrar em contato com outras culturas de maneira mais aprofundada, poder aprender também com isso.
E eu tenho realmente vontade de fazer isso. Eu não sei necessariamente como, enfim, os planejamentos eles são vários e a gente, enfim, sempre pode tomar uma decisão em relação a isso. Mas sim, morar um tempo fora. Eu morei 1 ano e pouco na Espanha e foi uma oportunidade incrível num outro momento de vida, com uma outra cabeça. E eu acho que agora, assim, também um pouco mais velho, as coisas vão se alterando e as percepções podem ser outras. Então acho que o que eu gostaria de fazer é isso. Agora, o que eu fiz e eu não deveria ter feito... Torcer pro Atlético, talvez? Essa daí pode ser um arrependimento possível, mas acho que eu não teria muita escapatória. Assim, talvez eu seria deserdado, eu seria abandonado, entendeu? Então tem coisa que a gente não tem como fugir. Mas eu vou te dizer assim, Guerra, que eu titubeei na lógica de pensar o jornalismo como uma profissão, sabe? E como eu cheguei a te falar em um outro momento aqui, eu quase fiz direito ou quase fiz educação física, que, enfim, seriam carreiras extremamente nobres. Mas se eu não tivesse essa dúvida, talvez eu pudesse ter começado antes, aproveitado melhor em algumas coisas. Eu entrei na universidade com quase 20 anos e não sei se é um momento certo ou errado, foi um momento que aconteceu. Eu tenho sempre a impressão de que eu poderia ter sido mais decidido no processo. E acho que essa falta de decisão acabou também me desorganizando, me retardando. Mas no fim, estou aqui contigo, com a equipe do esporte da RBS, me divertindo muito. Acho que certo ou errado foi o caminho que eu segui e estou sendo bem feliz aqui agora. Tiago, obrigado pelo papo. Saúde acima de tudo, porque sem saúde não se chega a lugar nenhum. Sucesso, né? Sucesso, mais sucesso ainda já tem, mas ainda tem campo para conseguir mais coisas, né? E como tu gosta de grana, eu vou te lembrando o seguinte: palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou vai lá no Instagram, @KTO_Brasil. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Guerra. Obrigado aos ouvintes da Gaúcha. Obrigado, Cássio e Ellen, que também gostam, né, de um palpite e por estar aqui conosco no Paredão. E vamos seguindo, Guerra. Vamos para as próximas. Baita conversa. Então tá. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. Olha, futebol é na Gaúcha, né? Claro que futebol é na Gaúcha. Quer saber tudo de Grêmio Internacional, Juventude, Caxias, enfim, futebol brasileiro? Sintoniza aí na Gaúcha que tu vai ficar por dentro. O Paredão volta sábado que vem. Tchau.